Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós já conhecemos a primeira fase do método, que é o levantamento do universo vocabular. A segunda fase, obviamente, é você trabalhar com tudo que é coletado nessa primeira fase. O Freire chamou isso, de seleção das palavras geradoras. Para selecionar as palavras, obviamente que o Paulo Freire e sua equipe de animadores, de educadores populares, não fazia isso a partir da sua experiência pessoal, tendo seus desejos do que ensinar e aprender para essas pessoas. Eles criaram 3 critérios que ajudavam a selecionar as palavras. Só para você ter uma ideia, na experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte, que é uma das mais conhecidas e exitosas, inclusive, experiências do método Paulo Freire, surgiram mais de 120 palavras. Como eles tinham em torno de 30 a 40 encontros com os adultos, obviamente que eles não iam conseguir trabalhar com todas elas. Então eles precisaram selecionar entre 13, 14 e 15 palavras. E o Freire, no texto aqui da Educação com Prática da Liberdade, ele apresenta os 3 critérios que ajudam na seleção das palavras desse universo, tá? O primeiro critério é a riqueza fonêmica. Então vejam vocês, não adianta eu ter uma palavra que eu não consigo depois decodificar, eu não consigo trabalhar as sílabas, é uma palavra talvez que não represente uma fase importante ou que não tenha muito sentido para a maioria dos sujeitos que vão ser os alfabetizandos. Então primeiro vem a riqueza fonêmica, palavras que têm bastante significado e encontram sentido no contexto de onde elas surgiram. O segundo aspecto é a dificuldade fonética. Quanto mais dificuldade fonética a palavra tiver, a palavra escolhida permite trabalhar mais com os alfabetizandos. Permite na decodificação e na separação das sílabas ir mais a fundo e trabalhar a questão da alfabetização com mais eficiência. Começando com palavras um pouco mais simples e depois ampliando para palavras mais complexas. Esse era o movimento também que o Freire foi fazendo. E num terceiro momento, que sem dúvida nenhuma é uma marca do método Paulo Freire, é a questão do conteúdo programático da palavra, tá? O conteúdo também pragmático da palavra, ou seja, quanto mais essa palavra está engajada no contexto, permitindo problematizar político-pedagogicamente esse contexto, melhor é essa palavra para trabalhar com os alfabetizandos, para permitir cada vez mais o desvelamento da realidade. Para você ter uma ideia, por exemplo, nos anos 60, todos os processos de alfabetização de adultos trabalhavam muito a palavra voto, porque votar e ser alfabetizado estava intimamente conectado. Muitos deles trabalhavam com a palavra povo, porque a riqueza fonética e também pragmática da ideia de povo era possível na reflexão superar a ideia de massa, onde era manobrado, massa de manobra, onde as pessoas não tinham escolhas, não faziam as suas próprias definições do que queriam para o futuro. Então, o Paulo Freire, a partir dessas três critérios de seleção das palavras que emergiram da primeira fase do método, ele ia selecionando o conteúdo e gerando por aí o currículo do processo de alfabetização. Então é importante perceber que essas 2 fases do método permitem a construção curricular e também geram o conteúdo desse currículo da alfabetização de adultos. Por isso, especialmente por essas 2 fases, o método Paulo Freire ficou muito famoso, tanto que de 61 a 64 ele teve abrangência nacional, teve reconhecimento nacional, porque ele partia do contexto concreto dos alfabetizandos e a partir daí emergiam as palavras geradoras para posteriormente serem debatidas nos círculos de cultura. Espero que você tenha gostado dessa segunda fase do método. Busque conhecer cada vez mais o livro Educação com Prática da Liberdade, porque é aqui que está o detalhamento do que eu estou conversando com vocês agora, tá bom? Então, mantenha-se em contato conosco e no próximo vídeo nós vamos conhecer a terceira fase do método Paulo Freire. Forte abraço, força na luta!